Senhoras e senhores, para a nossa Masterclass de encerramento, Marcelo Freixo. Boa tarde a todas e todos. Prazer imenso estar aqui nessa terra sagrada que eu tenho tanto carinho. Quero me dirigir primeiro à minha vice-prefeita Ana Paula, minha amiga querida, de dia a dia. A gente construiu todos esses resultados juntos. Quando eu olho para o resultado da Bahia, eu fico feliz de saber que tudo que a gente fez junto deu resultado, né? Obrigado, Gui, pelo convite. Nossa parceria começa em terras cariocas, mas já se expande. Obrigado, Ricardo, pelo convite de estar aqui. Eu acabei de chegar de Porto Alegre. Você imagina a minha felicidade de estar aqui. Né? Um carioca sair de Porto Alegre para Salvador, né? É uma bênção, né, gente? Então, eu estava lá com 13 graus, e aí eu cheguei aqui em Salvador agora, acabei de descer do aeroporto. Eu estou bem, né? Mas dizer para vocês que é um acerto muito grande fazer esse encontro em Salvador, né? Fazer esse encontro na Bahia. Esse encontro já vinha acontecendo, se eu não me engano, é a 4ª, né? Edição, já vinha acontecendo no Rio de Janeiro, e quem está falando é um carioca, então é insuspeito, né? Mas a gente tem que parar de achar que tudo no país tem que acontecer em Rio e São Paulo. A gente precisa parar com isso imediatamente. O Brasil é muito maior, né? Olha, seu Custódio, quem está ali, ó. Ele é o melhor cozinheiro da Bahia, aquele senhor ali, a melhor casa do Pelourinho, está aqui com a gente. Olha, essa figura querida. Vocês viram que eu conheço, eu sei onde eu estou pisando. E dizer que a gente tem no debate da sustentabilidade algo que, evidentemente, extrapola o debate do turismo, né? Mas o debate da sustentabilidade, ele tem, antes de tudo, está no debate da economia, porque o turismo não é entretenimento, o turismo é economia. A gente precisa entender que a economia não é quem fala pelo mercado financeiro, a economia não é quem fala pelo mercado, seja ele qual for. Economia é algo que fala sobre as pessoas, né? E o turismo é uma grande solução para esse país. E a gente mostrou isso na prática. O turismo que o turismo está gerando de emprego, o que o turismo está gerando de renda, o que o turismo gera hoje de possibilidade para o Brasil é fundamental. A gente está no século XXI, a gente não tem o direito de pensar o século XXI como a gente pensou o século XX. E o grande desafio dessa mudança se dá exatamente no tema da sustentabilidade e da inclusão. Porque algumas pessoas me perguntam, mas o que você acha do turismo sustentável? Eu sempre respondo que não existe turismo se não for sustentável. Não existe turismo sustentável porque não existe o turismo insustentável. Né? Alguém defende o turismo insustentável? Alguém já teve essa coragem de falar, olha, eu sou defensor do turismo insustentável? Né? Isso é absolutamente incompatível com qualquer coisa que aconteça no mundo hoje em dia. E o grande potencial do Brasil, em termos de perspectiva de geração de desenvolvimento, está exatamente na reafirmação da sua responsabilidade com a sustentabilidade e com a inclusão. O mundo não vem para cá descobrir os nossos problemas. O mundo vem para cá e ele pode nos ajudar com os nossos problemas. E eu vou dar um exemplo um pouco distante, né? A Amazônia, que é, sem dúvida alguma, para todos os convidados internacionais, algo de grande relevância, né? O debate que a gente faz sobre a Amazônia tem uma grande relevância no mundo. Para a gente manter a floresta de pé, a gente precisa manter as pessoas que mantiveram essa floresta de pé também de pé. Né? Existem todas as comunidades tradicionais que mantiveram essa floresta de pé durante todos esses anos, durante toda a sua existência desse bioma tão magnífico. O turismo de base comunitária, o turismo sustentável, é a grande solução para a Amazônia. E eu não estou falando de qualquer coisa em relação ao mundo no momento de tamanho aquecimento global, de tamanhos desafios ambientais. E isso a gente fez na Embratur, isso a gente fez no governo brasileiro. A gente conseguiu efetivar uma política de valorização de turismo de base comunitário em diversas regiões, inclusive na Amazônia. Então, hoje, o turismo internacional na Amazônia cresceu, porque cresceu em todas as regiões brasileiras, e cresceu de forma sustentável. A gente tem números hoje no Brasil que são muito relevantes, e é importante dividir isso com vocês. O Brasil, quando nós assumimos a Embratur é a empresa brasileira de promoção do Brasil no mundo, quando a gente assumiu a Embratur, o Brasil nunca tinha passado dos 6,5 milhões de turistas internacionais visitando o Brasil. Né? É claro que para alguém que mora na Europa, esse número pode ser um número muito baixo,
mas é preciso levar em conta onde o Brasil está e as nossas limitações geográficas, né? Porque se você olhar para a Europa, em 5 horas você circula de avião por quase toda a Europa ocidental. Em 5 horas eu não atravesso nem o Brasil, e se eu sair do Brasil, eu chego no meio do oceano, né? Então eu tenho uma limitação em relação ao Brasil, que é uma limitação de mobilidade, que é uma limitação de chegada, que evidentemente não é transponível, a gente consegue transpor isso facilmente. Eu vou de Rio para Brasília no tempo em que você vai de Madrid para Lisboa. Só para que a gente tenha... O Brasil é 2 vezes a Europa do euro. Então, eu tenho desafios continentais que, evidentemente, a Europa não tem. Então, o número de turistas internacionais que qualquer país da Europa recebe tem a ver também com o que diz respeito àquele continente e não a um continente como o da América do Sul, né? E um país no continente da América do Sul. Então, é importante que se diga isso. Mas a gente nunca tinha passado de 6,5 milhões de turistas internacionais. Ano passado, nós chegamos a 9,2 milhões de turistas internacionais. O Brasil saiu de 6,5 milhões para 9,2 milhões de turistas internacionais. Foi o país que mais cresceu no mundo. O país que mais cresceu no mundo foi o Brasil, né? Nós tivemos... A Ana está lembrando, quando a gente fez o plano da Embratur, e a Ana participou, a gente fez o plano da Embratur, a meta que se estabeleceu por todo o Conselho Nacional de Turismo, ou seja, inclusive os donos de hotéis, donos de restaurantes, todo o trade, a meta era nós chegarmos em 2027 a 8 milhões de turistas. Nós chegamos a 9 milhões de turistas em 25. Né? Não é que a gente chegou na meta, a gente esnobou a meta, né? A gente chegou em 25 a 9,2 milhões de turistas internacionais. Então, o Brasil teve 37% de crescimento desse turismo internacional. O segundo país que mais cresceu foi o Egito, cresceu 22%. Né? Os Estados Unidos caiu 7%. Então, isso diz muita coisa. Isso diz muita coisa. Eu não vou entrar no que é essa muita coisa, mas diz muita coisa. Né? E dá para entender. Como a gente se posiciona no mundo, como a gente chama o mundo para conhecer o Brasil, isso foi decisivo. E o fundamental para esse sucesso foi a nossa concepção de turismo relacionado a uma economia sustentável. Isso precisa ser dito aqui, porque isso já apresentou resultados muito concretos, né? Só para vocês terem uma ideia, a receita com o turismo internacional, a maior receita que o Brasil tinha era de 2014, que era 6,8 bilhões de dólares com o turismo internacional. 2014 foi o ano da Copa do Mundo no Brasil. Não nos traz boa recordação, mas, pelo menos em termos futebolísticos, mas 2014 nós tivemos 6,8 bilhões de dólares, maior arrecadação que o Brasil já teve com o turismo internacional. Ano passado, nós chegamos a 8 bilhões de dólares de arrecadação com o turismo internacional. Né? Então, a gente está falando de economia. A gente está falando de geração de emprego, está falando de geração de renda. E o meu desafio, sempre eu falo isso dentro do governo federal, é o seguinte: qual é a atividade econômica, e é algo que a gente pode discutir aqui, qual é a atividade econômica que gerou para o Brasil 8 bilhões de dólares em um ano, gerando emprego e renda? Não foi a mineração, não foi a soja, não foi o petróleo, não foi nada disso, foi o turismo. E eu estou falando só do turismo internacional. Eu não estou falando do turismo internacional e o nacional, porque aí é muito mais. Né? O petróleo no Brasil corresponde a 12% do PIB. O turismo corresponde a 8% do PIB. Se eu olhar para o século XXI, eu vou investir no quê? Eu vou investir no petróleo? Olhando para o século XXI? Olhando para todas as questões que estão colocadas no mundo? Ou eu vou investir no turismo? Um é 12% depois de todos os investimentos históricos que você fez. Né? Então, o turismo precisa ser visto como um novo petróleo, com uma grande diferença: é sustentável e é inclusivo. Né? Como vocês já disseram aqui, a prosperidade, né, ela é aliada da sustentabilidade. A sustentabilidade é uma ferramenta de credibilidade do Brasil. Isso é muito estratégico para a gente pensar. É uma ferramenta de estratégia. A sustentabilidade é, em si, um conceito fundamental, é um conceito ético, humano, para diante do planeta, né? É um compromisso ético com o planeta. A sustentabilidade é isso, antes de tudo, mas a sustentabilidade é uma ferramenta de construção de credibilidade do Brasil no mundo. O turismo mundial hoje está sendo movido pela ideia da experiência. As pessoas não querem conhecer um lugar só. As pessoas querem se conhecer nesse lugar.
Isso é muito importante a gente entender. As pessoas querem se conhecer melhor naquele lugar que elas estão indo. Então, o Instagram não resolve tudo da nossa vida. Eu afirmo isso. Pode ser duvidoso, mas eu afirmo. O Instagram não resolve tudo na nossa vida. Ser feliz no Instagram não necessariamente nos torna feliz fora do Instagram, né? Então, a gente precisa entender que o turismo ele dialoga com essa solução concreta. E a gente tem muita coisa importante para mostrar, que aqui não dá tempo, mas, por exemplo, a gente tem no Brasil diversas experiências de turismo regenerativo, que não só é sustentável, mas ele é regenerativo, que já ultrapassa o debate, é mais sofisticado do que o debate onde hoje está colocado de sustentabilidade. A gente tem, por exemplo, um projeto como On Safari, né, no Pantanal, para dar só alguns exemplos concretos, né? Toda a recuperação das onças no Pantanal foi feita através de um programa turístico, de visita, né? Então, por exemplo, teve aniversário do Gilberto Gil, Gui, e eu dei uma onça de presente para o Gilberto Gil. Fiquem tranquilos, obrigado. Fiquem tranquilos, porque não é necessariamente literal isso. O On Safari, você pode comprar uma onça. Evidente que você não vai levar a onça, gente, mas a onça fica no Pantanal, a outra queria levar para cá. Mas, você se arrepende rápido, mas, como muita coisa na vida, a gente se arrepende rápido. Mas a onça fica, evidente, no Pantanal, e você pode, através do turismo sustentável, financiar a recuperação daquela onça, né? Então, a gente deu uma de presente para o Gilberto Gil. Obrigado. A gente tem a fábrica de corais no Nordeste, e o Gui estava me contando uma experiência aqui de reprodução de coral a partir de uma farinha que se faz, né? A fábrica de corais no Nordeste, hoje, está reconstruindo todos os corais em função do aquecimento das águas que vem sendo destruído. Isso é também um projeto de turismo regenerativo, né? A gente tem hoje a Refauna, no Rio de Janeiro, né? Trazendo uma série de animais que tinham sido extintos da Floresta Tijuca para dentro da Floresta Tijuca. Tudo isso está relacionado a turismo, ou seja, o exercício turístico gera um processo de regeneração daquele ambiente. Então, não é só ser sustentável, é avançar em relação a isso. Então, se você olhar aqui fora, tem diversas experiências, né, que geram soluções concretas para a vida das pessoas. Às vezes, micro-soluções que acontecem no bairro, que acontecem numa comunidade. Eu estou agora muito envolvido com turismo de base comunitária nas favelas do Rio de Janeiro, né? As favelas não é possível que eu olhe para as favelas do Rio de Janeiro, isso serve para qualquer lugar, inclusive Salvador. Não é possível que eu olhe para as favelas e ache que aquilo ali só tem crime ou só tem problema. Isso é quem não mora, não conhece ali. Ali tem muito mais solução do que problema. Basta que eu reconheça quem está ali e como faz no seu dia a dia ali, né? O turismo pode ser um aliado das histórias e das culturas locais. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, eu não estou falando de manter os lugares intactos. Eu estou falando de chamar as pessoas para cá para conhecer nossa cultura, para conhecer nossa diversidade, né? Para você estar dentro do dia a dia de um país. Eu falei para o presidente Lula a seguinte coisa. A última vez que a gente conversou sobre os resultados do turismo, eu brinquei com o presidente, eu falei, presidente, qual é o maior produto de exportação que o Brasil tem? Né? Aí ele ficou me olhando assim e falou, vai dizer que agora você entende disso. Eu falei, muito? Aí eu falei, sabe qual é o maior produto de exportação que o Brasil tem? Não é soja, não é minério, não é petróleo. O maior produto de exportação que o Brasil tem chama-se alegria. É alegria. Pode parecer estranho, porque não cabe num container, né? Mas o mundo precisa muito mais da alegria que a gente sabe ter, que a gente sabe produzir, que a gente sabe receber, do que qualquer outro produto. A forma do brasileiro receber, a forma que você tem de olhar para a gastronomia, para olhar para a cultura brasileira, para olhar para a alegria do dia a dia. Quando a gente recuperou a marca Brasil, lembra disso, Aninha? Quando a gente recuperou a marca Brasil, as cores da marca Brasil, elas vão representando aquilo que os estrangeiros que nos visitaram mais gostaram. Então tem o amarelo do sol, o azul do mar, o verde da mata, o branco das religiões, né? Que é tão encantador, né? Você vai conhecer o Padre Lázaro aqui no Pelourinho, vai ver o que acontece naquela igreja, aquilo é uma lição para o mundo. As religiões promovem guerra em vários lugares, aqui promove encontro, festa, alegria. A alegria é um produto de exportação, a gente precisa entender o significado econômico disso. O mundo vem buscar aqui uma razão da vida.
E a razão da vida não está necessariamente, não começa e não termina no emprego, não começa e não termina no negócio. A razão da vida é sempre muito maior do que o que cabe no bolso ou numa carteira, né? O turismo dialoga com essa alegria, com essa possibilidade do sentido da vida. A experiência, que a gente fala do turismo de experiência, é isso. Então, a gente precisa transformar essa alegria, que é produzida pelas pessoas mais simples que a gente tem, num grande produto de exportação. Mas essas pessoas mais simples precisam ser valorizadas. Essas pessoas mais simples precisam ser vistas. Essas pessoas mais simples precisam estar nos espaços onde as coisas acontecem e são decididas. Então, o turismo sustentável, ele também sustenta um processo mais democrático para o Brasil. Ele faz o país estar melhor. A gente não quer um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro. A gente quer um Brasil só, né? Então, quero dar os parabéns ao Instituto, né? Que bom que existe o Instituto, que bom que a gente faz esse seminário, que bom que a gente traz para a Bahia. Só para vocês terem uma ideia, esse ano a gente já tem os números dos 4 primeiros meses, né? A Embratur já esteve aqui falando, né? Eu não estou mais na Embratur agora, mas está todo o time lá. A Embratur fez um trabalho muito importante de inteligência de dados. Essa foi a alma do trabalho da gente. A gente sabe hoje perfeitamente quem pesquisa o Brasil, quem vem para o Brasil, quem vem de que país, quando vem, quando compra passagem para cá. A gente desenvolveu e investiu muito em inteligência de dados. A gente sofisticou muito a gestão da Embratur. Isso ajudou muito a gente a promover o Brasil com mais qualidade. Então, a gente sabe hoje na Embratur quando que o alemão vem para cá e para que Brasil ele vem. Quando que o português vem para cá, porque o alemão e o português não olham para o Brasil da mesma maneira. São culturas distintas, né? A França já é diferente, né? Se você for para um país mais oriental, a China, então nem se fala, é completamente diferente. A América do Sul é diferente, né? Para você ter uma ideia, o colombiano, o chileno e o argentino não olham para o Brasil da mesma maneira e podem ir para lugares diferentes, né? A gente desenvolveu um plano de marketing internacional para cada estado. A gente veio para dentro de Salvador, a Ana estava aqui com a gente desenvolveu dentro de Salvador um plano de marketing internacional para a Bahia, e fizemos isso nos 27 estados. Cada estado brasileiro hoje tem um plano de marketing internacional desenvolvido pela Embratur em conjunto com as autoridades locais. Porque o turismo tem uma coisa boa, que a gente coloca o privado e o público para conversar e funciona. Coisa que dificilmente funciona em outros lugares, né? O público e o privado têm muita dificuldade de se entender. No turismo tem que se entender. Não tem escolha, tem que se entender. Então, independente das disputas, das visões políticas, ideológicas, partidárias, a gente tem um ano super importante de eleição, mas, independente disso, o turismo precisa estar acima dessa história e reunir pessoas que são capazes de pensar no desenvolvimento desse país e na geração de emprego e renda. Os números desse ano são números muito bons, dos 4 primeiros meses, né? A gente está conseguindo manter o número do ano passado, que foi o melhor número do mundo, né? A gente, mais uma vez, está acima da média mundial. Mas eu quero dizer para vocês que a Bahia, né, em relação aos números do ano passado, está 13% acima do recorde do ano passado. Não sei se a Aninha sabia disso, mas a Bahia está 13% acima dos números do ano passado, né? E mesmo a gente mantendo o mesmo número, ou um pouco abaixo do número de turistas que chegou no Brasil no ano passado, a gente aumentou a arrecadação com esses turistas. A receita cresceu 8% com o mesmo número de turistas. Ou seja, o turista está vindo para cá, está ficando mais tempo, está gastando mais, está gerando mais emprego, está gerando mais renda. Então, é muito importante, né, que a gente aprofunde um debate do que a gente está chamando de sustentabilidade, aprofunde o debate de como a gente viabiliza essa sustentabilidade no mundo do turismo e no mundo das cidades. Eu acho que o turismo faz as pessoas ficarem melhor. Ninguém viaja para ficar triste, pelo menos eu acho, né? Tem gente estranha para tudo, mas, né, tem gente esquisita demais. E aumentou o número de gente esquisita no país. Mas eu imagino que as pessoas viajem para ficarem melhor, né? Então, o turismo ajuda também a humanidade. Mas essas pessoas melhorem podem fazer o Brasil ficar ainda melhor. Então, parabéns, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar com vocês aqui.